Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Otávio, estamos aqui para mais um vídeo do meu canal. Pessoal, tema muito interessante, vou trazer um pouquinho de filosofia aqui para o canal. Algo que eu estava pensando sobre o tema da política. Vou trazer algumas falas de alguns filósofos referente à política e também vou dar aquela minha opinião sobre a política aqui no Brasil e também no mundo. E se vocês concordam com o que eu vou falar, vocês deixam aqui no comentário, nos comentários sobre o tema. E, pessoal, fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham hoje da política no Brasil e no mundo? Será que a política ela faz jus o que é envolvido? Como assim, Otávio? Ela traz a certeza que vai haver mudança, ela traz a certeza que vai haver uma paz, que vai haver a melhoria na educação, transporte, saúde, segurança. Será que a política é isso tudo? Vamos começar com o vídeo, pessoal. Pessoal, eu trouxe 3 filósofos para falar sobre as falas deles. O primeiro é Aristóteles. Vamos começar, né? Abre aspas. O objeto principal da política é criar a amizade entre membros da cidade. Olha só, pessoal, o que o Aristóteles ele quis dizer sobre a política. É de suma importância a gente entender o que a política tem nos influenciado na nossa decisão de vida. Porque as pessoas hoje em dia, elas tratam a política como se fosse um time de futebol, como se fosse um lutador preferido. Eu dei um exemplo aqui meio tosco, mas como se fosse eu sou A e você é B. Então eu e você a gente vai confrontar um com o outro até eu do A ou eu do B ganhar e o político representante de cada lado ser o presidente. O que acontece no Brasil, isso tem tempo, é de anos e anos e anos. Tem mais de séculos de que isso acontece, haver sempre um lado ou outro. Mas o intuito, as pessoas sempre buscam esse intuito de querer ter esse fascínio pelo político, não visando a melhoria no país. Você já parou para pensar? As pessoas sempre brigam por questões de conflito de interesse, por conflito de, esse é meu político, eu vou defender ele até o fim da minha vida. Mas as pessoas não falam, você tem esse lado, eu tenho esse. Mas o que eu quero, e espero que você também tenha, é uma educação, uma saúde, uma segurança para você ir e vir sem ar-condicionado contigo, e um bom desenvolvimento, cara, na sociedade. As pessoas não pensam por esse lado, as pessoas querem confrontar entre si. Então acaba não tendo uma concordância com o que o Aristóteles fala. Acaba tendo uma inimizade, no caso. É o efeito contrário, porque as pessoas não sabem conversar sobre política. Essa é a verdade, não sabem, porque as pessoas elas têm algo enraizado dentro delas que é aquele político e vai ser até o fim, mas elas não conseguem ter uma troca de ideias, uma conversa mais aprofundada sobre o que é a política. Aí vai falar, mas aquele político lá fez isso, aquele político roubou, mas aquele outro também, ele fez isso. Aí é assim que acontecem os conflitos, é assim que acontecem as confusões. Então acaba se criando um cenário de inimizade. Pessoal, outro filósofo que trouxe um assunto sobre a política é o Nietzsche, abre aspas. Um político divide os seres humanos em 2 classes, instrumentos e inimigos. Olha só essa visão já do Nietzsche. Ele já traz uma visão que é a visão da realidade. Não era a visão da teoria como Aristóteles estava falando, o que era para acontecer na teoria, mas na prática é outra coisa. E o Nietzsche, ele diz aqui o que acontece na prática. A política serve para separar as classes, tanto classes baixas quanto as classes altas, instrumentos, inimigos. Isso é notório, as pessoas não têm esse aprofundamento, não têm essa vontade de querer aprender sobre algo e acabam sempre querendo ter esse interesse em querer colocar aquele seu político de estimação. Acabam sendo gados a ponto de colocar aquele político acima e não pensar no que ele está propondo.
Às vezes colocam os políticos no poder, né, no controle, visando o nome e não o que ele traz. Tá entendendo? Então, isso que não traz uma boa segurança para o país, não traz uma boa viabilidade. A gente para pensar, cara, o nosso país ele não é um país que tá entre o ranking dos top 3, top 5, me arrisco a dizer até o top 10, cara, do mundo de melhor país, né? Com infraestrutura, tecnologia, inovação, caramba, exportação para o mundo exterior, educação, segurança, desenvolvimento, acho que eu já falei. Mas o Brasil ele não está nesse ranking, tá entendendo? Hoje a gente ocupa a 4ª posição, cara, com a maior taxa de juros do país, cara. Do mundo, no caso. A gente tá atrás da Argentina, Turquia, Ucrânia e Rússia. Não, Argentina, Turquia e a Ucrânia. Ou a Rússia, agora eu vou colocar aqui na tela. Mas a gente fica atrás desses países. Um país que está em guerra, que é a Ucrânia ou a Rússia, vou colocar aí. A Turquia, por ter atualmente uma guerra civil dentro do país. E a Argentina, por ter aquela inflação enorme, aquela inflação gigantesca. Então tá entendendo? A gente era para estar melhor. Mas o que acaba acontecendo é que o Brasil... A realidade é que o Brasil nunca vai estar melhor, cara. Nunca vai estar melhor. A partir do momento que as pessoas botarem na cabeça e pensar na melhoria e no futuro, pensar que, cara, não adianta a gente ficar conflitando entre si, isso não vai dar em nada. O que queremos é que aqueles fatores: segurança, saúde, educação. Se as pessoas pensarem nisso, cara, o Brasil vai dar certo. Mas a partir do momento que todo mundo pensar em ter um político de estimação, não vai dar certo as coisas. Pessoal, outro filósofo, Platão, abre aspas, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Hoje, atualmente, quem governa o país é o Lula. O Lula, ele não é um presidente que terminou os estudos a ponto de ser um presidente que tem nível superior, que tem mestrado, doutorado. Tá entendendo? Não tô querendo desmerecer quem não tem esse nível, né, de inteligência, esse nível de didática, né, na vida, né, passando por esses processos todos até chegar à presidência. É claro, eu também não tenho, mas eu também não sou um candidato à presidência. Mas para mim, para tu ser um presidente, você devia ser formado em alguma coisa, você ter um embasamento sobre algo, se aprofundar em alguma coisa e também defender alguma tese, alguma ideia. Não estou querendo dizer que esse é o requisito básico, mas a pessoa tendo isso, ela vai passar uma credibilidade, tá entendendo? Um candidato antigamente que tinha esses ideais era quem? Enéas. Ele tinha um ideal muito forte, cara. O cara era tudo, cara. Era médico, era matemático, se eu não me engano, era professor. O cara, ele tinha ideia, não tinha medo de confrontar os outros políticos em debate, falava mesmo. E acabou que não foi o presidente do nosso país. Mas se ele fosse, cara, ele ia ser um grande presidente. Tenho total certeza. Porque ele chegava lá e falava, cara. E ele era um cara de muita inteligência. A gente reparava na forma que ele falava, na forma que ele se colocava nas entrevistas. Ele demonstrava ser uma pessoa de uma grande mente. Mas, pessoal, foi um tema bem rápido. Foi um vídeo muito rápido que eu quis passar para vocês sobre os filósofos. E também perguntar para vocês se vocês estão achando que a política do Brasil vai melhorar ou vai piorar. Porque, ao meu ver, do jeito que estão andando as coisas, as notícias, tudo que acontece, né, sobre... Vou falar os nomes, né, mas eu não estou querendo defender lado A, lado B, mas sobre Lula, sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro agora virou réu, pode ser até preso, né, no caso. E, cara, a gente para pensar, cara, cara, não dá. Em pleno 2025, cara, você parar e achar que política é salvação do mundo, cara.
Sem sacanagem, mano. Tu achar que político vai te salvar, cara. Político quer teu bem, cara. Você tá numa bolha, cara. Você tá numa bolha. Você tem um cérebro de ervilha. Entendeu? Porque, cara, o político, ele, quanto mais você estiver nas mãos dele, melhor. Vocês não estão vendo esse novo consignado que lançaram? Vocês não estão vendo quanto que ele já faturou em uma semana? Uma semana que ele já faturou mais de 1 bilhão de pessoas que fizeram os empréstimos, que descontam na folha de pagamento. Cara, isso aí é só para o governo arrecadar, mas as pessoas que já estão endividadas, elas vão ficar endividadas mais ainda, cara. As pessoas não entendem isso. É a mesma coisa que você chegar na rua e você dar, sei lá, 200, 500 reais para uma pessoa que está em condição de rua. Está em condição de rua não é ser morador de rua, entenda. É a mesma coisa que você pegar 100 reais, 500 reais e dar para essa pessoa. Você acha que ela vai mudar de vida? Você acha que ela vai mudar de mentalidade, vai querer prosperar? Não vai, cara, não vai. O governo, ele sempre tenta impor benefícios para a sociedade, para ela achar que está saindo beneficiada, que está saindo na vantagem, mas não tá, cara. Se o governo pegasse todos os recursos, investisse numa segurança, numa saúde, uma pavimentação para a sociedade, né, no caso, segurança, cara, isso já ia ser de grande valor, cara. Mas a política, ela é uma coisa ruim, cara, é uma coisa ruim, porque muitos políticos em si são corrompidos. Aqueles que eu tô querendo dizer que são honestos. Muitos políticos que são honestos, eles são corrompidos por querer fazer o certo, mas chega num determinado momento da vida, eles não fazem o certo. Por quê? Muitas das vezes são ameaçados. Muitas das vezes esses políticos, eles são tratados à força para criar uma lei que ele não defendia. Isso diz muito sobre um seriado que tem Um Contra Todos. Uma pessoa que era um advogado, que ele era do honesto, né, no caso. Ele defendia a ideia dele. Ele queria ser honesto no Brasil. O que dizia nesse seriado. Mas acaba que não deu para ele ser honesto 100%. Porque, cara, é difícil tu ser honesto no Brasil. Tá entendendo? Ainda mais com cargo na política. As pessoas, é muito conflito de interesse, muito dinheiro, mas é claro, pessoal, ser honesto na política e ser honesto na vida são coisas totalmente diferentes. A gente tem que saber também de diferenciar. Mas, pessoal, foi um vídeo bem breve e espero que vocês tenham entendido o ideal desse vídeo. É um vídeo muito interessante para a gente refletir, não debater, né, no caso sobre a política em si, né, é esquerda, direita, centro, não. Debater os ideais, cara, para o Brasil, cara, porque o Brasil ele precisa de uma política melhor, cara. Ele precisa de candidatos melhores para governar o país. Porque se ficarmos só nessa de candidato A e candidato B sempre, criar sempre novos criar novos políticos para certos lados, que tem o mesmo embasamento dos antigos, cara, nada vai melhorar, cara, tá entendendo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e fiquem com Deus. Tchau, tchau.